Oi pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Célia Nascimento do Me Livrando e eu tô aqui a pedidos, seguindo a sugestão de um seguidor que me enviou no direct lá no Instagram, @melivrando, pra falar um pouquinho sobre o Monstro dos Andes. O nome dele é Pedro Alonso Lopes e ele foi um assassino em série que alega ter assassinado mais de 300 vítimas entre 1969 e 1989. As vítimas favoritas de Pedro, ou do Monstro dos Andes, eram garotinhas entre 8 e 12 anos de idade que ele assassinava por estrangulamento após estuprá-las. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse cara? Pedro nasceu dia 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, na Colômbia. Ele vivia em uma casa com sua mãe, que era prostituta, e mais 13 irmãos. Aos 8 anos de idade, foi flagrado abusando da irmã mais nova e acabou expulso de casa. Essa é a versão que o Pedro conta em entrevista sobre a sua infância, porém, a sua mãe disse que, na verdade, foi ele quem fugiu. Uma vez nas ruas, Pedro foi resgatado por um homem que o levou para um lugar abandonado e remoto e o estuprou. Esse foi, segundo o próprio assassino, o início de sua revolta com as pessoas e o primeiro momento em que surgiu a vontade de se vingar da humanidade pela violência que ele sofreu. Durante a sua infância, Pedro passou por várias famílias e orfanatos até que completou 18 anos e foi libertado nas ruas. Praticou pequenos delitos, cometeu assaltos e roubos e acabou preso em Bogotá. Na prisão de Bogotá, Pedro passou por uma experiência traumática que o conduziu à vida que ele levaria alguns anos depois. Ele foi estuprado por uma gangue. Inclusive, foi a primeira vez que cometeu assassinato, pois se vingou de 4 dos membros dessa gangue, matando-os. Após cumprir a pena na prisão, Pedro foi solto aos 23 anos de idade e então viajou para o Peru, onde começou a caçar garotas entre 8 e 13 anos de idade. Entre 1971 e 1978, Pedro alegou ter matado mais de 100 garotas, até que foi capturado por uma tribo de nativos quando tentou atrair uma das garotas. Essa tribo ia executá-lo. Parece que o método de execução deles era mergulhar o corpo do Pedro em mel e deixá-lo à exposição para ser devorado por formigas. Enquanto preparavam a execução de Pedro, um missionário passava por lá e conseguiu convencer os nativos a liberá-lo e entregá-lo para as autoridades. Uma vez libertado pelas autoridades do Peru, Pedro reiniciou sua caçada, dessa vez viajando entre Peru, Colômbia e Equador, onde continuou caçando garotinhas entre 8 e 13 anos de idade, que atraía sob promessas de que entregaria algum presentinho para elas, porque geralmente eram crianças humildes que estavam pedindo esmola ou ajuda nas ruas. Então Pedro se aproximava delas, alegando que precisava de informação e de ajuda para chegar a determinado lugar. A garota acreditava e o acompanhava, e assim nunca mais era vista. Só que, não contente com as garotas de classe baixa que ele atraía para o assassinato, Pedro um dia arriscou com uma menina de classe média alta. A mãe da garota, que era uma feirante, estranhou a atitude de Pedro e acionou os outros feirantes que estavam por perto. Assim, Pedro foi capturado, levado à polícia e lá ele confessou todos os assassinatos que cometeu. Pedro confessou às autoridades que ele buscava crianças que tivessem entre 8 e 13 anos de idade, fossem muito bonitas e parecessem totalmente devotas às famílias. Então eram crianças que estavam sempre ajudando seus pais, estavam na rua pedindo esmola para ajudar em casa. Ele escolhia a dedo essas vítimas. Passava vários dias acompanhando a rotina da criança para aprender sobre a rotina dessa criança e entender quais eram os momentos do dia em que elas ficavam sozinhas. Com a criança em sua posse, Pedro conseguia atraí-las para alguns lugares muito remotos, às vezes inclusive lugares em que já haviam corpos de outras vítimas enterrados. Ele gostava de fazer isso. E lá ele conseguia ou convencer ou forçar a criança a ter relações sexuais com ele durante a noite. Quando amanhecia, tinham mais uma vez relações sexuais e, por fim, Pedro estrangulava as vítimas. Ele foi bem categórico quando disse que só queria matar se fosse durante o dia, pois gostava de observar a vida abandonando os olhos das crianças. Andei entre os mercados em busca de uma garota com uma certa expressão no rosto, uma expressão de inocência e beleza. Ela seria uma boa menina, sempre trabalhando com a mãe. Eu as seguia, às vezes por 2 ou 3 dias, esperando o momento em que ela ficasse sozinha. Eu daria a ela uma bugiganga bonita e brilhante, em seguida faria com que ela partisse comigo para a periferia da cidade, onde eu prometia dar a ela outra bugiganga para levar de volta para sua mãe.
Após matar suas vítimas, Pedro tinha o costume bizarro de reunir os cadáveres em grupos de 4 ou 5, encenar pequenas festas e conversar como se elas estivessem vivas. Durante a confissão de seus crimes, uma das declarações mais aterrorizantes, na minha opinião, que Pedro fez foi a seguinte: "O momento da morte é cativante e emocionante. Algum dia, quando for solto, eu vou sentir aquele momento novamente. Ficarei feliz em matar mais uma vez. É a minha missão." O monstro dos Andes detalhou e confessou à polícia o assassinato de 57 vítimas, e durante o momento as autoridades se recusaram a acreditar que fosse possível que aquele homem sozinho tivesse matado tantas pessoas. Até que Pedro mostrou às autoridades onde os corpos das 57 vítimas estavam, em valas lotadas de cadáveres, e aí a polícia começou a acreditar. Quando eles acreditaram que Pedro havia assassinado 57 vítimas, ele foi lá e confessou o assassinato de, na verdade, 300 pessoas, 300 crianças assassinadas. Como confessou às prisões no Equador, que não admite pena de morte, Pedro acabou sendo condenado à prisão perpétua, porém com a condição de que, se ele se comportasse bem, poderia receber liberdade condicional em 1980. Pedro passou 18 anos em cativeiro, morrendo de medo de ser enviado à Colômbia, onde, por seus crimes, ele poderia ser condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. Em 1999, Pedro foi liberado por bom comportamento. Apesar de ter sido libertado na Colômbia, as autoridades do Equador encontraram no país Equador algumas semanas depois. Isso porque ele estava evitando ficar em outros países que poderiam levá-lo à pena de morte e preferia ficar no Equador, onde ele seria condenado a uma prisão perpétua e depois de um tempo poderia ser libertado, como de fato aconteceu. Atualmente, Pedro está solto, ninguém sabe de seu paradeiro, mas a Interpol está à sua procura, porque ele foi incriminado por um homicídio de uma criança ocorrido em 2002. Agora me conta a sua opinião sobre o caso do Monstro dos Andes e o que você achou sobre a decisão das autoridades em libertá-lo várias vezes. Primeiro nós tivemos a polícia do Peru liberando Pedro, depois tivemos o Equador, que o liberou por bom comportamento, mesmo com todas as suas declarações de que, se fosse solto, ele com certeza voltaria a cometer crimes, como não duvido que esteja cometendo agora. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deem joinha aqui, deixem um comentário e podem sugerir o tema do próximo vídeo, que vai ser um prazer gravar. Tchau, tchau, até a próxima!